Domingo passado, quem esteve aqui conosco domingo passado? Quem foi abençoado pelo Senhor, pela palavra poderosa? Eu estava em viagem, mas foi uma palavra tremenda. Foi uma palavra poderosa. Eu dizendo assim, Senhor, como o Senhor está usando o pastor Neto, né? Foi tremenda a palavra do pastor Neto. A série de mensagens Nomes de Deus é a série de mensagens que nos faz ter um crescimento espiritual, que nos faz ter um crescimento de comunhão com Deus, que nós conseguimos linkar as respostas para as nossas enfermidades. Sabe quando tem aquele médico próximo que a gente liga assim, doutor, eu estou com essa enfermidade, ele faz, a receita é essa, e ele manda lá a receita para resolver a nossa dificuldade, a enfermidade daquele momento. Os nomes de Deus têm essa mesma finalidade. Quando a sua alma está atribulada, abalada, abatida, você está sem paz, o Jeová Shalom, o Deus da paz, está com você. Essa mensagem não pode sair do seu coração. Se o coração está angustiado, Jeová Shalom, o Deus da paz. Mas nós chegamos hoje para o segundo nome de Deus. São 7 os nomes de Deus, são descritos 7. Vamos caminhar por esse tempo, aprendendo, crescendo, aprendendo com as Escrituras, crescendo uns com os outros. E hoje chegamos ao Deus do Jeová Shammah, o Deus que está presente. Vamos abrir nossas Bíblias? Ezequiel capítulo 48. Abra Ezequiel 11, por favor. Ezequiel 11. Depois a gente vai para o 48. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 em diante, depois capítulo 11, versículo 22 em diante. A gente vai ter um entendimento mais amplo até chegar ao nosso texto de Ezequiel 48. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 em diante. Primeiro nós entendemos que o próprio Deus, ele se apresenta com suas credenciais. Esse Deus se apresenta, por exemplo, a Moisés, e eu já falei que Deus, ele se revela de diversas formas. Nós não podemos colocar uma caixinha de uma forma de bolo e dizer, olha, nosso Deus não se revela mais. Claro que ele se revela. E ele se revelou de diversas formas. Ele se revelou por meio de visões, de sonhos. Ele se revelou a Moisés por meio de uma sarça ardente. Ele se revelou por sua palavra. Ele se revelou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Então, tem Deus se revelando. E quando Deus se revelou a Moisés, ele disse, Moisés, você agora tem uma missão, você vai falar em meu nome, você vai agir em meu nome, você vai fazer sinais em meu nome. Moisés disse, Senhor, eu sou pesado de língua, e eu vou dizer quem me mandou. Como é que Deus disse para Moisés? Diga que quem mandou? Eu sou. É a primeira identidade de Deus ali sendo apresentada, suas credenciais. Moisés diga, o eu sou enviou. Então Deus se revelando como eu sou. Quando falamos de nomes de Deus, falamos com temor e tremor, porque estamos falando daquilo que é santo. O próprio Jesus na oração do Pai Nosso disse o que, gente? Santificado o que, gente? Seja o teu nome. Então o nome de Deus é um nome santo. Ele tem poder sobre o seu povo, ele tem autoridade sobre a humanidade, ele tem autoridade sobre céus e terra. Assim nós começamos a entender que a série Nomes de Deus nos levará a enxergar a esse Deus grandioso, um Deus santo, um Deus presente, um Deus que ouve as orações do seu povo, um Deus que marca e dá identidade ao seu povo. Então a série Nomes de Deus tem esse propósito. Quando a gente chega hoje ao Jeová Shammah, o Deus presente, nós precisamos entender que o livro de Ezequiel, ele é recheado por visões. E dentro dessas visões tem muitos sinais, tem muitas figuras de linguagem ou cenários que nós enxergamos na leitura, influenciado ainda pelos babilônicos. Então temos muitas visões e alguns têm dificuldades na leitura do livro de Ezequiel. Mas essa passagem não vai ser difícil, porque são as visões e são o momento onde Deus fala com Ezequiel. Capítulo 10, versículo 18, diz assim: então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas.
pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Primeiro momento é a visão de Deus retirando a sua glória do templo de Jerusalém. Capítulo 11, versículo 22, acompanhe comigo, capítulo 11, versículo 22 de Ezequiel, diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão pelo Espírito de Deus, e a visão que havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. A primeira visão, Deus se retira do templo. A segunda visão, Deus se retira da cidade. Agora capítulo 48. No capítulo 40 em diante, a visão de Ezequiel é uma visão de restauração de todas as coisas. Deus restaurando e dando nova identidade em meio a todas as coisas. Deus resgatando a história do povo de Israel. Deus trazendo dignidade para Jerusalém. Deus trazendo a restauração da morada dele para o seu povo. A sua identidade estava sendo restaurada. Assim, a visão de Ezequiel, capítulo 48, do 40 em diante, são as marcações. Quem gosta de arquitetura, engenharia, gosta de ler essas passagens, porque é o momento onde Deus está dizendo como que vai ser cada detalhe. Eu lembro que quando, em 2019, viajamos para a África, e aí quem é homem vai entender o que eu falo agora. Uma vez um irmão disse assim: pastor, eu fiz aqui um puxado na minha casa, e eu queria que o senhor viesse aqui no dia da inauguração, para o senhor conhecer o kitnet que eu montei. E no dia da inauguração eu fui. Quando cheguei lá, ele foi mostrar a kitnet assim no alto, mas não tinha escada. Mas assim, meu irmão, como é que você faz um kitnet lá e não tem uma escada de acesso? Aí ele foi lá, pegou uma escada de madeira e botou. E aí esse irmão, homens, não façam isso. Esse irmão botou a escada de madeira lá e disse assim: pastor, é que se eu botasse primeiro a escada para fazer o acesso, minha esposa ia dizer como ia ficar cada detalhe, eu não ia fazer essa obra. E ele deixou para fazer a escada por fim. Em 2019 eu viajei para a África, e eu não sei se esse homem me influenciou. Eu desenhei nas paredes com um pedaço de pau, de pedaço de tijolo. Eu comecei a desenhar nos cantos, fazendo umas marcações. A Amanda saía, eu ia lá no pedreiro, trazia ele lá em casa. Você está vendo esse pedaço aqui? É aqui que tu vai quebrar, é aqui onde tu vai fazer isso, não é que tu vai fazer aquilo, vai puxar isso, vai puxar aquilo. Levava o cara para a Amanda não ver. Viajamos. Deixei Davizinho aqui da igreja, responsável por mestre de obra. Davizinho aparecia na minha casa a cada 2 dias, 3 dias. Os pedreiros faziam o que queriam. E dentro do programa de obra, né? Dentro do programa de obra, a lista de obras que eu deixei, eu disse assim: olha, deixar 50 centímetros de recuo na parede X do tal cômodo, fazer uma tomada nova, não sei o que, ali aonde, e eu comecei a colocar todos os detalhes, a lista, eu fiz a lista, todinha. Quando eu cheguei em casa, o programa era 15 dias de obra, 1 semana de limpeza, pintura e limpeza, e 1 semana de folga, para quando eu chegar tá a coisa mais linda. Eu falei assim: Amanda, lardou-se lá, né? Quando eu cheguei em casa, a casa estava sem pintar, uma máquina, uma betoneira lá de negócio de cimento, o calçamento por fazer, negócio de areia, saco de cimento, tudo atrasado, tudo deu errado. Eu dizendo como eu queria minha obra. Deus dizendo como Ele quer a obra dEle. É um ato de perfeição. É um ato de perfeição. Se eu fiquei indignado porque não saiu do meu jeito, imagine Deus, que é o Senhor perfeito, que deu todos os detalhes para dizer assim: eu quero nesse detalhe. Então ele foi dizendo várias coisas. Ele foi dizendo, dentro dessa visão para Ezequiel, ele foi dizendo os tamanhos das portas, das janelas, que tipo de madeira, como é que ia ficar a cozinha, o sistema de drenagem, onde é que ia ser a circulação do povo, onde é que ia ficar o setor dos sacerdotes, dos príncipes, dos levitas. Ele começou a separar todas as áreas, a área de adoração, a área de holocausto, a área de... Olha, ele começou a fazer lá, aqui a propiciação. Então ele começou a trazer todos os cantos desse templo, da restauração do templo, ele dando as identidades, as marcas que iriam caracterizar que ali é um dedo dele, colocando a perfeição dele, a marca dele, o nome dele naquele local.
Então ele começou a dar vários detalhes da construção do novo templo. Ei, Amaury Júnior, imaginei tu pegando essa obra, Deus falando contigo, ó a responsa. Então ele começou a fazer todos os detalhes. E aí quando de repente chega versículo 30 do capítulo 48 em diante, ele vai dizendo assim, ó: são estas as saídas da cidade, do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão o nome das tribos de Israel. E do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e seus 3 portões, o portão de Gade, de Asser e de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Chamar. O Senhor está ali, o Senhor está presente. A marca de toda essa restauração será: Deus está presente. Essa é a identidade de uma restauração vinda de Deus. Olha que interessante, quando nós olhamos para as marcas, Deus está presente, o Jeová Chamar, Deus está ali, Deus está presente, Deus está contigo. Essas são as marcas que, quando nós olhamos as Escrituras, podemos ter aparentemente pelo menos 3 promessas do Jeová Chamar. A primeira grande promessa desse Jeová chamado, Deus que está presente, é a presença dele que nos guarda. Não esqueça isso, é a presença desse Deus que nos guarda. Então nós precisamos entender de que quando nós colocamos a nossa vida em determinadas circunstâncias, em determinados pontos de decisões, quando não temos mais o que fazer, uma decisão a tomar, é aquele momento da interrogação da nossa vida. Será se há esperança para isso? Há esperança para isso? E a gente começa a ter que tomar uma decisão importante. Há esperança? A esperança para quem está com a alma aflita? Jeová Shalom. A esperança para quem está se sentindo impuro, abandonado, sujo, incapaz de estar na presença de alguém? A esperança sim, o Jeová Chamar, Deus está presente com você. Então essa mensagem é que a presença desse Deus, do Jeová Chamar, é o Deus que nos guarda. Olha que vai dizer Isaías 41:10, diz assim: não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o asseguro com a minha mão direita, a minha mão de justiça. A presença do Senhor é aquilo que nos guarda, é aquilo que nos traz abrigo, a presença do Senhor é aquilo que nos fortalece. Veja que interessante, porque uma das certezas da nossa vida é a perplexidade. A nossa história, ela se coloca no contraponto da perplexidade diariamente. São pessoas perplexas por seus critérios de insegurança, de medo. São pessoas perplexas por seu medo, por sua situação de dúvida, por tomadas de decisões, por vacilações, indecisão, assim como espanto, surpresa, admiração, até mesmo a maravilha, a perplexidade da nossa história. Quantas vezes nós, na nossa história da vida, estivemos em determinados pontos e paramos ali perplexos com o que estava para acontecer e depois maravilhados com o que aconteceu. Muitos já passaram por isso. Se você não passou ainda, tem algum problema sério, mas todos nós tivemos essa história. Aqueles que se colocaram diante da resposta do próprio Deus. A nossa vida, a história da nossa vida, passa por isso constantemente. São pessoas que se colocam diante da morte, por exemplo, a morte que separa marido da esposa, a morte que separa pais de seus filhos ou filhos de seus pais, a morte que separa as amizades, os amigos, a morte que lhes separa de uma determinada igreja de pessoas físicas, de pessoas como nós, mortais ainda, que ainda não fomos revestidos da imortalidade. A morte que nos separa dentro de todas as coisas traz uma sensação de abandono, de incapacidade do que será da nossa vida. Semana eu conversei com
com um pastor colega, e a gente falando sobre situações da vida, e ele falou assim, disse, olha, a minha irmã mais nova foi deixada na porta da nossa casa. E ele contando como que era a questão, a gente falando de adoção de filhos, e ele falando de como que era antigamente, a questão de legalizar uma adoção, de registrar um filho, que era bem diferente de hoje tem uma fila de adoção, antes não era bem assim, então ele começou a falar, olha, a minha irmã foi colocada na porta da nossa casa, e eles moravam aqui próximo à primeira igreja, aqui na frente era uma maternidade, e eles disseram que vieram até a maternidade, e descobriram que aquela criança tinha recém-nascida dali, e eles vieram para casa e assim, mas e agora? E a mãe? Disse, não tem como mais, se colocaram na sua porta, que vocês cuidem. E eles cuidaram com muito amor dessa criança. Mas quando essa criança estava com 1 ano de idade, a mãe dele faleceu. Agora era ele, a irmã e a irmã novinha. E eles cuidaram da irmã. A irmã cresceu, obviamente, a família está presente, a família cresceu, está vivendo os seus dias. Mas ele falando das coisas que aconteceram, a morte que traz rupturas e traz a gente para um cenário do e se, e o que vai acontecer, e se essa criança não me aceitar, e se essa pessoa não me aceitar, e se meu cônjuge me deixar, e se meus filhos me abandonarem na minha velhice, e se as pessoas, meus amigos romperem comigo a amizade, e se eu for abandonado por minha igreja, e se as pessoas me deixarem, e se eu não tiver condições de produzir o meu sustento? E se eu for para determinado canto e lá não constituir novos amigos? E se eu for para determinado canto e eu não tiver uma rede de apoio? E o e se? E a Bíblia diz que ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor se faz presente. Não há e se para o nosso Deus. O nosso Deus tem uma história reta, linear, presente. E o Jeová chamar é o que nos guarda. Deus, Ele está presente, amém? Deus está presente, Ele é suficiente para nós, Ele é suficiente para a nossa vida. Eu lembro desse cenário dos ICs, do cenário da perda. Tivemos mês passado aqui na nossa igreja a irmã Clarissa Martins, a missionária. Foi uma bênção ouvir aquela mulher. Se ela pregasse aqui mais 3 horas, estávamos nós aqui. E vocês lembram do testemunho dela? Uma mãe, esposa de pastor e 2 filhos. O marido morreu, o filho mais novo morreu e o filho mais velho morreu. Ela idosa, no sepultamento, e eu olhando a irmã Clarissa com o coração rasgado. E eu dizendo assim, meu Deus, e agora? Por mais que eu me colocasse, eu sei que todos os outros que estavam naquela volta, se colocasse diante do Senhor com os compromissos, Senhor, eu me comprometo a visitar essa mulher, a não deixá-la só. E eu pensando o que estava se passando no coração daquela mulher, e vocês ouviram ela dizendo aqui, Deus estava cuidando de mim a todo instante. É o Deus que se faz presente, e ela não foi abandonada. Ela tem uma família de muitos irmãos semelhantes a Jesus, que abraçam, que cuidam, que zelam, e assim a família do Senhor extensiva, e Deus dizendo, eu estou presente na sua vida. Então, nós precisamos ter essa convicção. Como é que nós vamos continuar vivendo? Jeová chamar. Como é que nós vamos continuar vivendo? Jeová chamar. Deus está presente entre nós. Tem uma das coisas que nós precisamos entender, que nem todo final é feliz. Tem um hino antigo, acho que o povo que gosta do hino antigo, diz assim, pregadores de rosas, preguem também o que, gente? Os espinhos também, né? Pregue que Jesus é amor, mas Ele também é justiça. Nem todo final é feliz. Tem uma diferença entre o otimista e o cristão. O otimista, no final, tudo vai dar certo. E o cristão é, apesar de tudo, eu creio que Deus está comigo. E no final, tudo vai dar certo. Tem uma diferença muito forte. Deus tem os propósitos dele para o seu povo. No meio da caminhada, Deus traz e revela os seus propósitos para o seu povo. Essa é a diferença do otimista para o cristão. O cristão só olha para o final, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E aí a coisa ele nem vê.
Como que aconteceu o meio, o processo. Já o cristão não, o cristão no meio do processo entende que Deus tem propósitos, ele está vivendo o processo, ele está vivendo e revelando o caráter de Deus no processo. Esse é o cristão. Por que ele entende isso? Porque Deus se faz presente na vida dele, porque ele entendeu o relacionamento com Deus, ele está presente com Deus, e assim nós conseguimos avançar dia a dia as nossas lutas. Nem todo final é feliz, nem todo casamento é feliz, nem todo filho honra pai e mãe, nem todo negócio é bem sucedido, nem tudo que você faz vai prosperar, nem todo final é feliz. Mas tem uma coisa: o Jeová chamar tem propósito para todas as coisas. Porque a história da irmã Clarice não é história feliz. Se eu fosse dizer aqui, olha que felicidade, perdeu o esposo e 2 filhos, não há felicidade nisso. Mas nós reconhecemos o propósito de Deus em meio a toda a história, Deus se fazendo presente e mostrando o caráter dele em toda a história dela. É assim comigo, é assim com você. O segundo entendimento dessa palavra que nós encontramos nas Escrituras é de que nós temos o Deus presente, o Jeová chamar, ele tem o controle de todas as coisas. Esse Deus tem o controle de todas as coisas. A vida não é questão de boa sorte ou má sorte. A vida não é vitimismo. A vida não é só de coisas boas, bem-sucedidas. A vida, nós temos também nossos tropeços, temos também nossas quedas. A vida, nós também temos os nossos processos, mas o Deus, o Jeová chamar, ele se faz presente no choro, no riso, no nascimento, na morte. Ele se faz presente na separação, no ajuntamento, na abundância e na escassez. O Jeová chamar, o Deus presente, ele está em todo momento da sua história. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele não é um Deus do improviso. Você pode dizer assim, você é um bom improvisador, você sabe improvisar soluções, mas o nosso Deus não é o Deus do improviso. O nosso Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. É o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Nada foge do controle de suas mãos. Nada foge do cuidado dele sobre nós. Uma das coisas que mais nos amargura o coração, que mais nos coloca em sentimento de tristeza, é quando nós olhamos para outras pessoas que conhecemos na caminhada cristã, que conhecemos um determinado tempo da nossa história, quer seja dentro da igreja ou dentro de qualquer ambiente que você visitava, mas que você sabia que ela caminhava com Cristo, e de repente houve uma ruptura, e você diz assim, por que você não volta? Por que você não se reconcilia? Por que você não vem para o caminho de volta? Volta para o braço do Pai, volta para o primeiro amor. E ela começa a dizer assim, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei como recomeçar, eu não sei qual é o caminho da restauração, eu tenho vergonha do que eu fiz, o meu pecado me afasta, o meu pecado me deixa para baixo, o meu sentimento de derrota é grande. Isso entristece o coração da gente de um jeito, porque parece que essas pessoas se colocam diante de um possível julgamento humano. O que é que vão falar de mim? O que é que eles acham de mim? O que é que eles vão falar da minha história? O que é que eles vão pensar de mim? Eu essa semana já falei assim, meu irmão, temos que assumir nossas consequências de nossas tomadas de decisões. Se você errou, você tem consequências a assumir. Se você errou de uma causa de relacionamento e foi por questões morais, você tem consequências a assumir, a restaurar esse ambiente. Se você errou por questões sociais e você tem dívida com justiça, você tem uma consequência a assumir. Você tem responsabilidade judicial a resolver. Mas tem um negócio: quando nós erramos com Deus, a consequência do nosso erro se volta pelo preço pago pelo próprio Deus. É diferente. Assumimos consequências, mas nós sabemos que a consequência não é eterna. A consequência, ela é temporal, porque do preço que foi pago, o controle do nosso Deus não foi perdido. O nosso Deus é um Deus poderoso. O amor de Deus invade a mais profunda dor e profundidade dos nossos erros, dos nossos pecados, e Ele nos eleva para um relacionamento de amor com o próprio Deus, para que nós possamos desfrutar do controle, da soberania desse Deus que se faz presente. Então não há nada que você tenha feito, não há nada que você possa falar ou fazer que Deus não tenha o controle sobre sua vida. Agora também não estou dizendo aqui, faça o que você quer.
Também não é essa a palavra. Eu quero dizer para você, está arrependido? Volte para os braços do Pai. Ele tem controle sobre a sua vida. Está arrependido do que fez de errado? Volte para os braços do Pai. Ele tem propósito para a sua vida. Ele tem resposta para você. Agora, se você está dizendo assim, já que o meu Deus tem controle de todas as coisas, sairei e vou continuar pecando ainda mais, aí eu vou dizer assim, olha, meu irmão, não faz isso não, porque é cilada do inimigo. Volta, se reconcilia com o Pai e mantém uma caminhada de santidade. Quando a gente está lendo a carta aos Romanos, a gente tem a passagem onde, capítulo 6, as pessoas estão ali e vai dizer assim, acaso vamos pecar para que a graça de Deus seja ainda maior sobre nós? A palavra é de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É loucura brincar com as coisas de Deus. É loucura brincar com o nome de Deus. O nome de Deus é um nome santo. O Jeová Shammah se faz presente na nossa caminhada. O momento da libertação, da confissão de pecado, do arrependimento, da restauração, do recomeço, ele tem um passo inicial da nossa parte, mas todo mover é pelo Espírito de Deus, é pela ação do Deus que se faz presente. E o terceiro momento dessa compreensão que nós temos, que o Senhor está ali, é de que onde Ele estiver, estaremos também juntos. Esse Jeová Shammah é o Deus que não te abandona. Esse Jeová Shammah é o Deus que te dá nova identidade, que escreve a sua história. Esse Jeová Shammah é um Deus que sabe tudo o que você precisa, porque Ele não é um Deus de distância, Ele é um Deus que está presente. Olha que interessante, olhando essa passagem bíblica, nós temos uma convicção de que o nosso Deus não nos coloca limites para uma separação, onde você, por mais sujo que esteja, Ele o rejeite. Esse Deus é um Deus que vai a seu encontro, que te limpa, te purifica, te santifica, lhe restaura, que onde você esteja, Ele vai estar junto. Ou você nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus, de reconhecimento, de fragilidade e de pecado? Se você nunca teve isso, eu vou contar o meu testemunho. Eu estava longe da comunhão com Cristo. Eu estava longe da caminhada com o Senhor e da comunhão com a minha igreja. Eu estava na transição de adolescência e juventude. Fui para uma festa, uma casa de praia. Preparamos com os nossos amigos todo aquele cenário. Fizemos tudo. Quando a festa estava acontecendo, eu me vi sentado em pé no meio da garagem da casa. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? E o Espírito de Deus assim inundando meu coração, disse, esse não é teu canto. Tu não é daí, tu tem identidade, eu estou contigo, sai daí agora, você tem uma nova história, você tem um nome a zelar, honra meu nome. E Deus falando comigo, Deus estava presente comigo num ambiente de pecado, e Deus restaurando, dizendo assim, eu estou com você. Não há limites para que Deus diga assim, eu não te quero mais. Deus está dizendo assim, você quer voltar? Eu estou presente com você. E a gente fica, parece que num processo que de vez de alimentar o Espírito, a gente fica enfraquecendo. Falta comunhão, falta oração, falta leitura bíblica. E a gente fica aqui naquele relacionamento com Deus, dizendo assim, Deus, me ajuda. Mas você não quer buscar. Mas Deus dizendo assim, eu estou presente na sua história. Eu estou presente onde você está, mas onde eu estiver, você estará também. Porque esse é um Deus que não nos abandona, é um Deus que nos dá história. Olha que interessante. João capítulo 14, versículos de 1 a 6, aquela passagem toda linda, mas no versículo 3 diz assim, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A promessa do Deus conosco, do Emanuel, o Jesus que se faz presente entre o seu povo, dizendo assim, eu estou indo para o Pai, vou preparar moradas, mas quando eu voltar, eu vou te buscar, eu vou te levar, porque onde eu estiver, você também estará comigo. Ou seja, toda a sua marca de pecado, toda a sua história de arrependimento, toda a sua história de infelicidades, de má escolhas, Deus dizendo assim, você terá acesso aos céus, porque eu estarei presente. Não é a nossa nobreza, não é o nosso mérito, não é a nossa clareza, a nossa capacidade, não é nada que possamos fazer, comprar, conquistar, construir, merecer, nada. É porque onde Ele estiver, nós estaremos.
temos um selo, uma marca. Esse Deus se faz presente em nós. A Bíblia diz que no dia em que ouvimos o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o penhor da nossa salvação, a marca do Espírito Santo em nós. Deus se faz presente. E Jesus dizendo assim: estou subindo aos céus, mas enviarei o outro, o Consolador virá até vocês. Em nenhum momento ficamos abandonados em nossa história. Quando nós olhamos Deus agindo ao seu povo, Deus fazendo todos os seus feitos e cuidando do seu povo. Quando vemos no decorrer da história, Jesus chegando para o meio do seu povo, para uma restauração, a nova aliança com o Pai, a restauração de todas as coisas, e Deus dizendo a partir de Jesus, assim como disse na restauração da visão do templo: eu estarei com vocês. Jesus dizendo: eu estou convosco. Ele se faz presente. Agora, tem uma versão americana que é uma visão ampliada das Escrituras. Essa versão está em Hebreus capítulo 5. Esse versículo, nessa versão, ela é um versículo mais rico, nos faz entender um pouco mais dessa resposta de Deus. A gente está chegando ao final da nossa mensagem. Mas abra comigo, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Você vai ler comigo essa passagem bíblica. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. A versão ampliada desse texto, Deus diz assim: nunca, jamais, em hipótese alguma, nada poderá me arrebatar das mãos de vocês. Vocês estão em minhas mãos, vocês são minhas pessoas, propriedades minhas, nada me tirará o amor de vocês. Então entenda que Deus está trazendo uma palavra de garantia. Esse Deus tem morada para nós, e esse Deus também tem uma garantia: nada, nunca, jamais nos abandonará. Consegue crer nessa palavra? Você diz amém. Amém? Deus não abandonará os seus filhos. Agora, vamos encerrar fazendo essa leitura juntos? Vamos lá? Capítulo 13, versículo 5. Ver se a gente tem auxílio aí da projeção. Isso, vamos lá, todos juntos. Que a vida de vocês Amém. Deus nos visitou no mais profundo abismo de nossas dores e pecados, das nossas enfermidades e limitações, e nos elevou para diante dele em um relacionamento de amor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Deus, ele continua o mesmo, imutável. Não é um Deus do improviso, é o Deus reto, santo, e continua com o controle em suas mãos. Jeová chama. Deus está presente entre nós. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Se você está entre nós e tem um desejo no coração de se reconciliar com o Senhor nessa noite, queremos orar por sua vida. Queremos orar por aqueles que estão entre nós e desejam tomar um passo de reconciliação com o Senhor. Quem entendeu a mensagem, que viu que não são os nossos erros, mas é o Deus que se faz presente entre nós. Não são os nossos méritos, mas é o Deus que se faz presente entre nós. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos orar nesse momento. Deus, no nome de Jesus, queremos consagrar ao Senhor, Deus amado, tudo o que temos e o que somos. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos bens, que o Senhor reine sobre nossa casa, que as pessoas, ao enxergarem o nosso lar,
eles vejam a casa de um Deus que se faz presente. Que as pessoas vejam no nosso lar uma casa de oração. Que as pessoas vejam no nosso lar uma casa hospitaleira que recebe os anjos do Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te pedir pela restauração de nossas vidas, a restauração da nossa caminhada espiritual, a restauração, ó Deus amado, do nosso caráter, a restauração da nossa história, a restauração do nosso casamento, do nosso relacionamento familiar, do relacionamento de pais e filhos, dos relacionamentos, ó Deus amado, entre irmãos, dos relacionamentos, ó Deus, entre pessoas, dos seus trabalhos, escolas, responsabilidades, vizinhanças. Deus, nós clamamos por restauração. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que fale conosco, que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, mas no nome de Jesus, coloca a marca do Teu nome na nossa vida, que as pessoas enxerguem o Senhor entre nós, que o Senhor, Deus amado, seja uma placa visível sobre nós, e que as pessoas, os anjos e as potestades, que as pessoas, os nossos amigos e inimigos, eles enxerguem que o Senhor se faz presente em nossa vida. Pai, no nome de Jesus, queremos dedicar ao Senhor os irmãos que estão conosco nesse culto ao Senhor, aqueles que estão entre nós, que querem tomar uma decisão de reconciliar-se contigo. Que o Senhor toque os corações, mova o Espírito e eles alcancem a alegria de retornar ao primeiro amor. Esse também é um convite. Enquanto oramos ao Senhor e a igreja ora ao Senhor, o convite é extensivo a você que está conosco. Há alguém entre nós que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, que quer tomar uma decisão de dizer: olha, eu quero voltar para os braços do Pai, eu quero retornar a uma caminhada de intimidade com o Senhor. Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão de reconciliar-se com Cristo. Louvado seja Deus, amém. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão de reconciliar-se com o Senhor, de dizer: olha, eu estava abatido, eu estava me sentindo sujo, eu estava com minha história longe do Senhor, eu tinha vergonha, mas agora eu entendi que o Senhor é presente comigo, eu quero me reconciliar com esse Deus. Há mais alguém que quer tomar a decisão de reconciliação? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém entre nós que quer tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus, tomar uma decisão de caminhar com Cristo e dizer: olha, eu não tenho nenhum outro bem se não for o Senhor na minha vida. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor e que Ele faça morada. Reconheço o seu senhorio, reconheço a sua soberania, reconheço os meus pecados, as minhas fragilidades. Agora eu confesso os meus erros e aceito e recebo o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Há alguém entre nós que quer tomar uma decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo? Nós queremos orar por você. O papel da igreja não é julgar ninguém, o papel da igreja é abençoar uns aos outros, é orar uns pelos outros. A igreja se comporta com bacias e toalhas para servir. Há alguém entre nós que quer tomar essa decisão? Um terceiro convite para a igreja tem. Há alguém entre nós que quer se apresentar como motivo de oração. Há alguém entre nós que está dizendo assim: eu sou um motivo de oração, eu trago na minha vida motivos de oração. Deus que se faz presente, Ele sonda os corações, Ele conhece a sua vida, a sua história, e Ele certamente virá com o auxílio do alto. Há alguém entre nós que quer se apresentar como motivo de oração? Amém, amém, louvado seja Deus. Levante uma de suas mãos, erga alto para que nós possamos ver. Você está dizendo assim: igreja, ore por mim, eu sou um motivo de oração, e a igreja vai orar por você. Deixa eu convidar vocês aqui à frente para a gente orar por vocês. Venham aqui à frente só para nós orarmos por vocês. Da reconciliação, dos motivos de oração. São os motivos que você traz no seu coração. São as coisas que Deus falou contigo. É o que Deus falou com você na mensagem. É o Deus dizendo que não te abandona. É o Deus dizendo que não muda, que não perdeu o controle. O Deus que sabe todas as coisas. Deixa eu pedir ajuda também nosso corpo diaconal, os ministros da nossa igreja, para vir aqui à frente para nós orarmos por essas pessoas. Nosso papel como igreja do Senhor é estender as mãos em oração. Nós queremos abençoá-los. Deus tem resposta para vocês. O Senhor se faz presente. Deus não abandona. Deus sabe das causas. Jaime e Dedé, que Deus sabe de todas as coisas na vida de vocês. Deus está presente entre vocês. Deus está presente nos lares aqui representados. Deus sabe de tudo.
Vamos estender nossas mãos? Igreja do Senhor, estenda suas mãos em direção a esse povo. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor o que temos, o que somos, mas nessa noite, Deus, de uma maneira muito especial, te louvamos pela reconciliação. Sidônia, Deus traz aqui a palavra de se reconciliar com o Senhor. Louvado seja Deus. Nos alegramos em Tua presença, Pai. Nos alegramos com a tomada de decisão de dizer que caminhará contigo, que renova a aliança, que volta ao primeiro amor. Deus, seja com Tua filha, fortalecendo, cuidando, guardando, que nada falte, que todas as coisas sejam o toque do Senhor sobre sua vida. Você é amado em nosso meio, o Senhor te ama, mas Deus amado, outras pessoas se colocaram aqui à disposição, se apresentaram como motivo de oração, e o Senhor sabe. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe todas as coisas a nosso respeito. No nome de Jesus, visita os corações, traz as respostas, Deus. Tira qualquer sentimento de solidão, de abandono. Saibam que eles, ó Deus, que o Senhor se faz presente, que o Senhor fortalece, que o Senhor e o Teu Espírito Santo habita nos corações, e o Senhor trará respostas espirituais sobre esses povos. Senhor Deus querido, no nome de Jesus, fortaleça a Tua igreja, responde os corações. Nós oramos em Teu nome, e a igreja do Senhor diz amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês.